pergunta assim que tem várias respostas, né? Tem vários motivos também, né? Evidentemente, eu seria hipócrita se dissesse que não, mas o motivo financeiro, o motivo, né, de ascensão dentro da carreira e etc., foi um deles, sim. Talvez o mais importante na época, por conta do momento de vida que eu estava passando, né, em questões de decisões pessoais e tudo mais. Mas também porque eu já me via, assim, aí vindo para um lado de aceitar o desafio de liderar, né? Eu poderia ter feito esse movimento de outras maneiras, né? Pensando em, sei lá, ir para o exterior, por exemplo, dentro de uma posição técnica, né? Isso também me daria alavancaria minha carreira e minha parte financeira também, né? Mas também a parte de gestão de pessoas, que eu acho que é uma coisa que sempre me atraiu muito, assim, de lidar com as pessoas, com o time, que para mim é a essência da liderança, cara. Não é a parte técnica, não é essas teorias, etc. É a parte de gestão de pessoas. Eu poderia tentar construir, né, uma narrativa, um discurso de fórmula, de passo a passo, assim, né, vamos dizer, de um guia, como se fosse um checklist, ó, ser um líder é tal, 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 tal. Tipo um post do BuzzFeed ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu estaria sendo leviano, eu acho que com a complexidade que é essa atividade, sabe? Principalmente por conta de lidar com pessoas, né? Sendo complexo dessa maneira que lidar com pessoas é muito complexo, não é simples, né? Não é fácil também. Eu vou me limitar a dizer que, de fato, como é ser um líder de design, é complexo, né? É complexo porque a gente tem que lidar com muitas questões dos indivíduos, né? Das pessoas ali, às vezes questões até externas, e que impactam, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer com que essas pessoas acabem sustentando um negócio, né, e o negócio sustentando elas também, né, porque é uma troca ali, é uma relação, né, que existe ali. Então, essa questão de sustentação mútua também é bastante delicada, né, porque a empresa ela tem um foco, ela tem um objetivo, um resultado que ela busca. A pessoa não necessariamente ela tem aquilo como propósito e como objetivo dela, ela tem os objetivos tanto de carreira quanto de vida pessoal, né? Então, e esse equilíbrio, essa alquimia, essa sintonia aí no meio de tudo isso é muito complexo. Gosto muito de um conceito que eu vi durante as minhas empreitadas filosóficas aí de leituras e etc, né, de vídeos, é o conceito de contingência, né? A contingência como aquela possibilidade de alguma coisa acontecer, mas que não é certo que ela aconteça, né? Então, assim, existe uma possibilidade de tudo dar errado. Não é certo que vai dar errado, nem certo, né? E tem também essa possibilidade de tudo que você planejou dar certo. E esse conceito da contingência, né, que é um conceito filosófico e que abrange toda a vida, né? Tem até uma linha que diz que a própria vida é um efeito da contingência, né? Tipo da natureza como um todo. Isso é o que torna o desafio do dia a dia, sabe? Porque existem variações de humor que vão acontecer das pessoas, existem, como eu disse antes, né, fatores externos, existe também o próprio resultado, a reação emocional que a pessoa tem ao finalizar alguma coisa, ao se deparar com algum desafio, né? Então, todas essas coisas que são potenciais, mas que não são certas e nem erradas, tipo, não é efetivo que vai acontecer ou não acontecer, mas que pode acontecer, é o que torna complexo. Isso gera ansiedade também, né? E isso é difícil lidar, é bastante difícil. Até todo líder passa por isso, né? Toda pessoa passa por isso também, com esses desafios. A gente fala muito sobre maturidade do design, né? Quando a gente fala de
levar para as lideranças, para os boards e para a empresa, né, como um todo. A gente fala muito, aquela empresa não tem maturidade de design e tal. E geralmente a gente associa isso a uma visão de design que está muito associada aos aspectos estéticos do design, né, aos aspectos visuais, quando a empresa olha muito para esse ponto. Mas talvez a gente possa pensar que a gente passou muito tempo lutando, né, dando murro em ponta de faca contra, né, justamente se posicionando contra essa visão. Mas é papel e responsabilidade nossa também, tanto como liderança quanto designers no dia a dia, comunicar isso. Comunicar, então, o que é o design, como é que a gente evolui o design, ou essa suposta maturidade de design, né? Mas no fundo, quando alguém fala que o design é porque está bonito, talvez a gente consiga associar isso ao cânone do belo, né? Aos cânones do belo lá da Grécia Antiga, que naquela época os cânones eram uns, né? Existiam um conjunto de regras, né? Que é o cânone, um conjunto de regras, e que para agora, para o momento que a gente vive, talvez o cânone, o novo cânone, entre muitas aspas aqui, tá, gente? Talvez seja essa percepção do que é bonito, que na verdade eles estão querendo dizer que é o que é simples, mas que entrega resultado, sabe? Então, assim, no fundo eles estão esperando, né, acredito, né, que seja, mesmo quando falam a respeito do entregar uma tela bonita, etc., eles estão falando de simplificar a maneira de alcançar resultados, de se obter o lucro, né, enfim, ou atingir o propósito daquele negócio, né? A gente pode romantizar isso também, né? Cara, eu espero muito assim que a gente possa criar um ambiente de trabalho, né? Porque no fundo é isso que a gente está criando ali, um ambiente de trabalho que seja respeitoso com as diferenças, né? E quando eu falo diferenças, não é meramente um discurso de inclusão, coisa nesse sentido. Claro que isso é super importante, né? A gente falar dos discursos e da inclusão das pessoas da diversidade também, né? Isso é extremamente relevante, extremamente importante. Mas eu estou falando também das diferenças no geral, assim, diferenças de opinião, diferenças de repertório também, né? Porque se a gente respeita isso, né, por exemplo, das pessoas sem maturidade de design, muitas aspas eu estou fazendo com a mão aqui agora, né, sem maturidade de design, mas que são de outras disciplinas e que têm maturidades em outras disciplinas e cargos, e que são pessoas com outros repertórios, né, se a gente respeita essas diferenças, a gente constrói um ambiente melhor, um ambiente de comunicação mais fluida, né, com menos atrito, e isso vai construir também um ambiente mais saudável, mais sadio, né? Mais saudável, enfim, de trabalho, e que resultados e qualidade sejam a consequência disso, e não o foco em si do que o time tem que entregar, né? Claro que sim, tem que entregar, né, porque a gente está num contexto de negócio, mas a gente construindo esse ambiente, e o time, né, fomentando esse ambiente, a gente consegue estimular, né, para as pessoas darem o seu melhor e evitarem o seu pior, né? Que eu estava observando um pouco sobre isso, né? Tipo, não só dar o seu melhor, né? Tipo, dar o sangue, né? Como a galera diz, mas também evitar o seu pior, porque todo mundo tem o seu pior, tem o seu dia ruim, tem o seu mau humor, tem os seus gatilhos, tem as suas questões individuais, o seu ego age ali, né, no momento de defesa de algum posicionamento, alguma coisa. Então, assim, e isso às vezes evoca o seu pior, a sua raiva, né, enfim, a sua agressividade, né? Então, a gente construindo esse ambiente, eu acredito que, e é isso que eu espero, né, do meu time, que a gente construa esse ambiente juntos, né? Porque também é uma responsabilidade minha, mas é uma responsabilidade de todos. E aí são duas perguntas em uma, né? O que eu acredito que
que eles esperam de mim, né? Eu acredito que eles esperam que eu seja uma referência e um suporte, né? No sentido de quando tudo estiver dando errado, cara, eu posso contar com ele. Ele vai estar disponível para me ajudar, né? Para conseguir porque as coisas vão dar errado, né? As coisas vão dar errado. Então, uma hora ou outra elas vão dar errado, vão estar difíceis, né? E a gente tem que mostrar que as pessoas não estão sozinhas, né? Nós, como liderança, nós temos que entrar nesse barco junto e sofrer junto também, sabe? Acredito que a gente tem que sofrer junto para minimizar a dor de todo mundo, né? E, como liderança, reconheça, né, os seus esforços, a sua entrega, né? E que isso torne também um avanço na carreira daquela pessoa, né? Na vida pessoal daquela, né? E financeira também, né? Como é que a gente consegue construir isso, né? Acredito que isso é uma coisa que a gente precisa, como liderança, pensar. Na natureza da atividade de liderar em si ali, né? Na ação de liderar, ela não é diferente, né? Porque primeiro que liderar, né, pode ser um comportamento, você pode liderar projetos, pode liderar equipes, liderar pessoas, pode liderar, enfim, um programa, né, que é um conjunto de projetos, né, enfim, você pode liderar N coisas. Então, a atividade de liderar em si, eu acredito que não tenha grande diferença sendo de design ou não. Porém, a dimensão, né, que é impactada e as relações do dia a dia, as decisões que são tomadas, elas, evidentemente, né, óbvio que são particulares do design, algumas, né, como processos, como as skills que o time vai precisar ter, né? Então, assim, tudo isso que você vai precisar montar nesse conjunto em que você lidera, né, tem as suas particularidades do design, assim como em qualquer outra liderança vai ter as suas dentro daquela disciplina, né? Dentro do marketing vai ter suas particularidades, mas a atividade de liderar em si é uma atividade humana, né? Ela é uma atividade ampla, né? É um comportamento amplo. Cara, eu acho que assim, aqui eu também poderia dar uma lista tipo de checklist de mitos, né? Mas também não faz muito meu estilo, né? De dar listas de coisas, né? Mas eu acredito que o tema em si, né, ele acabou ganhando contornos muito de, vamos dizer assim, de autoajuda em alguns aspectos, sabe? Ele acabou caindo nesse erro aí de vender de se vender, né, ali como liderança em design, produtizar isso com cursos, com livros, com, enfim, produtos digitais que automatizam ou aceleram, né, esse processo de você fazer uma migração para a liderança, né, que é muito sedutor, né, é muito sedutor, né, para quem está trabalhando, né, no dia a dia e está querendo angariar, né, tanto novas posições de gestão quanto uma posição de salarial melhor, né, uma posição salarial melhor, mas talvez esse seja um erro que a gente esteja cometendo. Tá? Talvez essa mecanização, né, essa produtização da liderança em design talvez seja um perigo, né? Só que é um pouco a linha de quando eu escrevi sobre a bolha do UX, né? Ali também, que é um pouco sobre esse olhar atento sobre o que está sendo comunicado, como está sendo ali dentro daquele conjunto de coisas que estão te vendendo, né? É importante a gente ficar atento, principalmente quem tá pleiteando aí, né, cargos de liderança, né, observar bem, né, para não cair em enrascadas, né? E se cair, pede ajuda, né? A comunidade de design é bastante amistosa nesse sentido de ajudar quem está querendo pleitear novas posições, migrar, né? E por aí vai, né? Mesmo os que criticam, né? Como eu.
A crítica faz parte, gente, dessa construção, né? Dessa construção ativa, para a gente pensar, para a gente... Estratégia, né? Estratégia do grego, estratégia, brincadeiras à parte. Estratégia às vezes é utilizado como uma palavra mágica, assim, né? Vamos fazer a estratégia, né? Tem que ser estratégico, tal. Mas se a gente for pegar, né, a definição ali de estratégia, ela vem muito da articulação de ações, tanto numa esfera política, militar, né, moral, né? São estratégias ali que são adotadas, sociais, né? São um conjunto de ações que são adotadas. Eu acho que mesmo que você não esteja planejando uma estratégia super... A gente usa meio como se fosse uma coisa super mirabolante ali, sabe? Como se fosse o Pink e o cérebro ali, né? Arquitetando ali a dominância do mundo, mas não é bem assim. É o conjunto de ações, né? Tipo, e com um objetivo no final, com uma visão, uma perspectiva. Então, acredito que esse é o papel que todo time tem que ter, né? Todo líder tem que ter, né? Todo líder tem que ter isso e tem que passar isso para o time, transmitir isso para o time, né? E construir isso com o time, no sentido de quais são as ações que a gente vai fazer aqui, né? Para a gente alcançar essa visão, né? Esse resultado, que muitas vezes aí talvez seja um erro quando a gente separa o design do todo, né? Quando a gente coloca o design dentro de uma bolha, né? Ó, a bolha aí de novo. Quando a gente coloca o design dentro de uma bolha, aí talvez seja um erro, de... Essa estratégia vai estar dentro dessa bolha. Ela não vai estar alinhada aos objetivos de negócio, aos objetivos que a gente... Aí talvez a gente vai ser questionado apenas pela estética, apenas pelo que é visto, né? Fora da bolha. Entendeu? Então, se a gente quer dar esse passo de mostrar o valor, né, do design, da liderança do design, né, cada vez mais a gente vai precisar sair dessa bolha. Entendeu? Cada vez mais a gente precisa sair dessa bolha. E ser um pouco menos, vamos dizer assim, radical com os conceitos ali só do design ali dentro, sabe? Como se fosse tentando afastar todas as outras bolhas, porque também estão nas suas bolhas ali, né? Como é que a gente consegue juntar tudo isso, né? Como é que a gente consegue fazer essa alquimia toda aí, né, funcionar? E isso passa muito pela comunicação, passa muito por entender que o outro está tentando comunicar uma coisa que talvez você esteja entendendo diferente por conta do seu repertório.